3, 2, 1. Com vocês, o podcast mais animado, o mais top da galáxia, podcast da autoria, o podcast da escola Professor Antônio Pinto Pereira. Boa tarde, gente! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da autoria. No episódio de hoje, vamos explorar um tema fundamental para cada um de nós, que vai ser sobre o projeto de vida. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer uma homenagem ao nosso querido professor Nino, que infelizmente nos deixou. Nino foi um mestre dedicado que deixou um legado de sabedoria e inspiração em nossas vidas. Sua falta é imensurável e sentimos saudade da sua presença e orientação. Que a memória continue e nos inspire e guie. É isso. Retornamos para o nosso podcast. Vou apresentar a nossa... Vou apresentar a nossa... Para o Peraí. Não vou apresentar. O quê? Vamos... Calma, daí você... Ai, o que é pra falar? Calma. Vamos apresentar nossa convidada. Vamos apresentar nossa convidada maravilhosa, nossa diretora Maria Aparecida, que vai estar falando um pouco sobre o projeto de vida. Oi, boa tarde. Quero dizer que é um prazer, é uma honra ser a primeira entrevistada do podcast da autoria, que eu boto muita fé, que vocês sabem que eu confio muito em vocês e sei o quanto vocês são capazes, são realmente verdadeiros protagonistas. Ainda mais falar desse tema que eu sou apaixonada, que é o projeto de vida. Com a escola da autoria eu conheci, nós começamos a falar muito em projeto de vida e eu vejo o quanto isso é importante para o crescimento de vocês e para o meu projeto de vida. Isso. Então, Maria, a senhora pode contar um pouco sobre sua trajetória pra gente? Olha, eu já tenho 14 anos na educação, professora, 10 anos de professora efetiva no estado, também sou professora efetiva no município de Nhoaque. E para mim foi uma escolha acertada, porque eu amo o que eu faço, sou apaixonada pela minha profissão. Enfrento desafios diários, né? Porque ser professor é um desafio diário, estar na escola é um grande desafio, porque nós convivemos com muitas pessoas, cada um pensando de um jeito, cada um com uma educação, e a gente tem que aprender a olhar para cada um e dar aquela atenção devida para alcançar o nosso grande objetivo, que é a aprendizagem. Maria, em que momento você decidiu se tornar professora? Olha, lá no ensino fundamental, eu tive professores maravilhosos que me inspiraram, que eu assim, olhava com uma admiração muito grande para eles. E eu decidi, eu quero ser professora, por toda a admiração que eu tinha por eles, pela pessoa, pelo trabalho que eles desenvolviam. E eu decidi dali, e sempre com foco nisso, eu quero me tornar uma professora. Ai, gente, que pena que a senhora não foi minha professora. É mesmo, né, Fran? Já tá no 3º ano, não tive esse privilégio, mas acompanho já há muitos anos. É verdade, agora minha diretora tá alta, como Celsa. Maria, quais foram os desafios que a senhora enfrentou? Como eu disse para vocês agora, no início a gente enfrenta desafios diários, mas até eu me tornar professora, eu sou de uma família muito humilde, meus pais são agricultores, não têm estudo, só que eles sempre viram o quanto isso seria importante para nós. Então, eles sempre nos incentivaram a estudar. Por mais que a gente tinha dificuldade, eles trabalhavam muito, então eles nunca disseram assim, olha, hoje você não vai para a escola porque você tem que trabalhar. Não, eles sempre me motivaram a estudar. E diante de todas as dificuldades que a gente vivia, eu olhava para aquilo e falava, não, eu quero mudar a minha vida, eu quero poder ajudar a minha família. Então, essa dificuldade foi algo que me motivou a me tornar uma profissional. Então, eu decidi, eu quero ser professora, e todas aquelas dificuldades, elas só me motivavam, eu quero mudar de vida, eu
quero ter uma vida diferente, eu quero dar uma vida diferente para os meus pais. Eu lembro assim que ele já tinha uma certa idade, ele saía para trabalhar e eu falo, meu Deus, eu ainda vou ajudar meu pai para que ele não precise, né, na terceira idade ter que levantar cedo, sair para trabalhar. E graças a Deus, graças, né, ao estudo, à minha profissão de professora, hoje eu consigo contribuir bastante na vida deles. Ai, que fofo! Maria, quais foram as estratégias para superar os desafios? Olha, como eu disse para vocês agora, esses desafios, eles me motivavam. E a família, eu olhava assim para minha família sempre foi e é até hoje minha base, né, meu apoio nos momentos de dificuldades. Minha mãe sempre fala, vai dar certo, vai dar certo. Ela sempre arruma uma forma de mostrar um caminho, uma solução. Então eu sempre vi nisso assim, se eu tenho algum problema, eu tenho uma dificuldade, eu preciso pensar na solução, em vez de baixar minha cabeça, né, e desistir. Então eu preciso pensar numa solução, porque sempre existe uma solução. Então a estratégia que eu utilizei é essa, é não desistir, é olhar para o problema e enxergar ali uma solução. Que dá mais coragem, né? Porque a gente sabe que tem apoio da família. Principalmente dos pais, gente, que é nossos pilares, né, Maria? Nossa, porque dá uma segurança, né? Porque a gente tem, igual que eu morava lá no assentamento em Niuá, que a faculdade era aqui da ONU, então tinha que pagar o ônibus. Eu, mãe, como que nós vamos conseguir? Como que a gente vai conseguir pagar esse ônibus por mês para poder ir e voltar? Daí, não, nós vamos dar um jeito, nós vamos conseguir. Quando eles falam isso, a gente cria asas, né? Se eu posso contar com o apoio dos meus pais, eu vou longe. A gente perde um pouco o medo, aprende a encarar esses medos. Então, a família realmente é uma base, é um pilar que dá força pra gente e encoraja. Maria, o que foi importante na vida da senhora para realizar o projeto de vida? É o que a senhora esperava? Onde a senhora está? Olha, na verdade, assim, alguns anos atrás eu nunca imaginei estar onde estou hoje, né? Estar como diretora de uma escola estadual, no município de Jardim. Eu tinha muito assim na minha cabeça, eu quero ser professora. Daí consegui fazer a faculdade, eu falei, eu quero ser uma professora efetiva. Eu vou ser professora efetiva no estado antes de eu completar 30 anos. Então eu coloquei um objetivo na minha vida. E sempre assim, fui muito focada em estudar, sempre gostei muito, sempre levei a escola muito a sério. E falando nessa questão, voltando um pouquinho dos desafios, das dificuldades, abri o concurso para o estado, né, eu me inscrevi. Nisso surgiu uma oportunidade de uma direção adjunta. Eu me tornei diretora adjunta numa escola lá do município de Niuaque, junto com uma grande amiga minha. Só que como nós não éramos pedagoga, lá pela lei municipal, disse que para ser diretora, tinha que ser pedagoga. Aí fizeram um grupo lá e se mobilizaram e nos tiraram da direção. Quando nos tiraram da direção, a gente ganhou um mês de férias. Março, abril, por aí, né? E estava aberto o concurso do estado. O que eu falei, agora eu vou estudar, eu vou passar nesse concurso do estado. Eu tinha deixado umas aulas na escola do estado, que eu tinha como professora contratada, até aí um outro professor assumiu essas aulas e ele não era formado na área. Eu peguei e falei para ela, você pode ficar tranquilo que eu não vou voltar para a escola esse ano. Aí até meu namorado, vamos aproveitar, vamos viajar. Não vou viajar, eu vou estudar porque eu quero passar no concurso. Então eu fiquei 30 dias, eu estudava 8 horas por dia. Então, assim, diante daquele momento que a gente vive, que foi uma frustração o fato de ter saído da forma como aconteceu, então em vez de eu ficar chorando, me lamentando, reclamando no campo, não, eu coloquei, não, agora eu tenho um objetivo maior, que é me tornar uma professora efetiva. E comecei a estudar, eu sempre acreditei nisso. Para transformar, a gente precisa estudar. E aconteceu e eu me realizei meu grande desejo, que era me tornar uma professora efetiva do estado. Ai, gente. Maria, na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos da tecnologia na escola? Olha, nós tivemos uma experiência grandiosa com a pandemia, né? A pandemia foi um divisor de águas. Sempre se tentou inserir a tecnologia na escola, mas nós temos uma grande dificuldade
porque é o controle do tempo. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade do controle do tempo, organizar o nosso tempo. A gente sabe que a criança ou adolescente, infelizmente, não consegue fazer isso, né? Agora eu vou usar o celular para eu estudar 1 hora, 2 horas. Estou na sala de aula, eu vou usar o celular para estudar. Não, o professor pede uma pesquisa, pede alguma coisa, se descuida, tá no joguinho, tá na rede social. Então, ao mesmo tempo que é uma ferramenta importantíssima, porque ali tem milhões de informações na sua mão, você pode tirar sua dúvida ali na hora, no momento, só que nós precisamos aprender a administrar esse uso da tecnologia para que ela seja benéfica. A tecnologia, ela é muito importante às vezes, em certos momentos, né? Agora, quando é para fazer algo que não precisa da tecnologia, tem que separar a tecnologia de algo que não precisa. Só que a maioria dos estudantes não consegue, como fala, largar. Ele tá sempre com o celular aqui do lado. Aí não tem toda a atenção no que está sendo proposto pelos professores, da explicação, essas coisas. Nós já tivemos casos de o professor recolher o celular da aluna, que estava no momento de prova, não podia usar o celular, então recolheu. Ela teve uma crise de ansiedade que começava a tremer, chorava. Só o fato de não ter o contato com o celular. Então, a gente precisa aprender a controlar essas emoções, controlar esse tempo, para que realmente a tecnologia ela seja benéfica, né? Porque a gente sabe que tem muitas coisas boas, muito mesmo, que pode ajudar em todas as áreas do conhecimento, só que precisa saber utilizar. Infelizmente, nossos estudantes não têm essa maturidade ainda. Mas com o tempo vai de aqui. Vai sim, Se Deus quiser. Estamos apostando nisso. Maria, como que a senhora consegue separar a sua vida profissional da pessoal? Olha, depois que eu assumi essa função na direção da escola, ficou muito mais difícil, porque a gente acaba tendo que lidar com situações diferentes o tempo todo. Às vezes o pai precisa falar fora do horário, acontece alguma coisa na escola, quebra alguma coisa, precisa consertar. Então, e com o celular a gente atende muito pelo WhatsApp, mensagens, e às vezes a gente acaba levando isso muito para fora do horário, nas férias. Tá? Nas férias a gente tem esse contato muito no celular. É uma coisa que eu tenho bastante dificuldade ainda, porque eu levo assim, a questão profissional é muito sério. Estar hoje, né, como diretora de uma escola é muita responsabilidade. E eu tenho dificuldade em separar essas questões ainda do profissional e não levar muito para a vida pessoal. Nós tivemos agora na posse dos diretores, o secretário de Educação, ele teve uma fala muito interessante, que ele dizia assim, que a gente tem toda essa responsabilidade, né? A gente precisa aprender a lidar com isso. A partir do momento que a gente se propõe a estar nesse cargo, a gente sabe da nossa responsabilidade, só que nós não podemos levar os nossos problemas para dentro de casa, porque a gente precisa, né, estar bem em casa para poder também estar bem no trabalho. Só que eu consigo, assim, separar, não levar os problemas da escola para minha casa, só que eu não consigo me desligar da escola na minha casa. Só que eu acho que eu tô aprendendo. Agora, com o passar do tempo, eu já consegui reduzir bastante a questão de levar a escola para dentro da minha casa. E quais são os benefícios, tanto pessoais quanto coletivos, de assumir a responsabilidade por nossas escolhas e ações, especialmente em um contexto social e profissional? Como eu acabei de falar para vocês, né? A partir do momento que é uma escolha estar aqui, né? Houve um processo, nós nos candidatamos, né? E estamos hoje na direção. Então, é uma escolha. A partir do momento que eu escolho estar em um lugar, eu escolho estar em uma função, eu tenho que dar o melhor de mim, né? E olhar para as pessoas, porque é uma responsabilidade muito grande, né? 400 estudantes que a gente precisa olhar, tem os professores, tem todos os servidores. Então, a gente precisa ter um olhar para todos. Nós temos um regimento escolar, né, as leis que regem, então nós temos nossas atitudes, nossas decisões são tudo embasadas nesse regimento, mas nós trabalhamos com pessoas, né, então a gente precisa aprender a olhar para essas pessoas. E eu acredito que é uma coisa que eu venho a cada dia mais aprendendo, né, porque é um aprendizado muito grande
você conviver com tantas pessoas, olhar para essas diferenças e buscar estratégias para lidar com todas essas diferenças. Agora, voltando, assim, para comentar sobre a pergunta anterior. A senhora já se privou, tipo, de sair, ir para algum lugar com medo? Tipo, nossa, o que o pai do aluno vai pensar se me ver aqui? Até no nosso regimento, né, diz assim, que a nossa vida profissional, ela tem que condizer, a nossa vida pessoal tem que condizer com uma vida profissional. Então, eu me policio muito, né, porque eu vejo que na função que eu estou, na direção, na função de professora, a gente é muito espelho, né? É muito espelho para os nossos alunos. Então, e a gente procura não quebrar esse encantamento que tem, porque eu sou ser humano, eu erro como qualquer outro, né? Mas a gente tem que, para ter um convívio social, existem certas regras que a gente precisa, né, procurar estar dentro delas para poder continuar sendo essa inspiração. Então, eu me privo, sim, de ir em alguns lugares, por conta dessa questão da minha vida profissional. E só que são coisas que eu não me arrependo. Se eu não fosse professora, eu faria e tal, não. Que me incomode ou que me deixe chateada, não. Porque, assim, eu sou muito bem resolvida com a minha escolha e com as consequências dela. Então, eu não vejo problema nenhum. Mas é bom a gente de vez em quando ir no pagode. Não, sim, o professor pode ir no pagode final de semana, o professor pode dançar, pode ir no pagode final de semana, pode frequentar um barzinho, mas assim, a gente se policia porque sabe que tem um certo limite, que afinal de contas, quando a gente é professor, a gente vê que os alunos, eles se inspiram muito na gente, nós não queremos perder isso. E falando também, tipo, sobre inspiração, eu vejo uma grande diferença da nossa escola para outras, que é o caso do acolhimento. Tipo, da onde que surgiu a ideia do acolhimento? Primeiro, vocês se sentem acolhidos na nossa escola? Demais! Os 13 anos que eu estudo aqui, eu sempre fui acolhido. No primeiro dia de aula, quando eu entrei no primeiro ano, eu fiquei meio assim, né? Gente, será que aquele povo vai gostar de mim, né? Cheguei, né? Na época, acho que tinha Jaci. Cheguei na sala de aula, começaram a fazer pergunta. Pensa, me senti no programa, sabe aquele de frente com o Biel? Umas perguntas meio assim, tipo, perguntando. Mas eu percebi que era um acolhimento. Tipo, os estudantes, eles acolhem o outro. Não é tipo, não rejeita nada. Uma coisa, os professores, os funcionários, tudo. Tipo, um acolhimento bem que te inspira na realidade, nas pessoas. A gente trabalha muito isso, que assim, na nossa escola o aluno não pode ser só um nome e um número, né? Ele é uma pessoa. E quem que é essa pessoa? Então a gente procura conhecer esse aluno, se aproximar desse aluno. Porque tinha, né, assim, muito de rotular, né? O fulano é bagunceiro, o fulano não é isso, o fulano não gosta de estudar. Não, agora a gente procura por que esse comportamento, né? Por que não gosta de estudar? Por que fica fazendo bagunça, chamando atenção na sala? Então, tudo existe um porquê. E para a gente conseguir entender esse comportamento, a gente precisa se aproximar do aluno para poder compreender esse comportamento dele e, a partir daí, desenvolver estratégias, né, para orientar. E o acolhimento é isso. Então, é a gente tentar se aproximar, mostrar que vocês são importantes para a nossa escola, cada um de vocês é importante para nós. A gente de fato se importa com vocês, que vai muito além da aprendizagem, né? Para o projeto de vida. Então a gente quer que vocês construam um projeto de vida. E para construir um projeto de vida vai muito além do desenvolvimento acadêmico. A gente precisa pensar nessas relações interpessoais, na questão socioemocional. Então, por isso, a gente trabalha muito a acolhida. Quando se tornou escola da autoria, então a acolhida ela é um lema da escola da autoria. E cada vez mais a gente vê o quanto que é importante, né, esse acolhimento. Verdade, que nem as acolhidas. Muitas vezes a gente acorda naquele dia pensando assim, gente, eu não queria ter acordado. Aí a gente chega na escola, uma acolhida, assim, com uma mensagem. Com o nosso diretor abraçando. Abraçando, indo pegar a gente na faixa de pedestre, sabe? Não passar em cima. Verdade, nossa. Tipo, a gente... Aí melhora o nosso dia, a gente se sente bem. Agora, tipo, tem muitas vezes que a gente fica meio assim, porque as pessoas julgam a gente. Tipo, não sabe que a gente passa na vida pessoal, sabe que a gente tem que enfrentar todo dia.
A gente pode ser uma pessoa aqui na escola, mas se fora da escola o povo sabe da nossa vida. Por isso que é bom a gente acolher as pessoas, entender o motivo das pessoas, o comportamento da pessoa. É isso que a gente busca. E também busca que vocês também façam essa acolhida. E eu acho isso muito legal que eu vejo vocês fazendo, né? Chega um aluno novo, vocês procuram fazer esse acolhimento. Então a gente vê que o nosso trabalho ele está acontecendo, né? Que é o acolher, e a partir do momento que você é acolhido, você também quer acolher bem o outro. E por isso que a gente acaba se tornando assim, uma grande família, principalmente no integral. Verdade. E a gente é tão bem acolhido que às vezes a gente até confunde. Verdade. A gente até esquece que o professor é professor, né? Que é ele que manda ali, a gente dá uma abusada de vez em quando. Por isso que a gente fala assim, nós temos que tomar cuidado, né, no limite dessa acolhida, porque o professor é o professor, né, o diretor é diretor, a diretora é diretor, o coordenador é coordenador. Então tem, lógico, aquele momento de ter uma fala mais próxima, de amizade e tal, mas nós também temos o nosso momento de seriedade, nós temos um regimento escolar e a gente procura estar cumprindo ele, vocês não podem esquecer isso, né, meu amigo, gosto dele, mas eu também tenho as regras da escola que eu preciso cumprir. Fala um pouco de obstáculo, né? Porque na nossa vida a gente tem vários obstáculos, e não são poucos. Maria, você já enfrentou obstáculo que fez você pensar em desistir dos seus objetivos? Nossa, não pensar em desistir, porque como eu falei que os obstáculos eles sempre me motivaram. Quando eu morava com meus pais ainda, que eu tinha lá 14, 15 anos, minha mãe me falou uma vez, seu pai disse que filha dele só sai de casa casada. Como assim? Porque meu pai tem 80 e poucos anos, então tinha aquela ideia ainda que mulher só sai de casa depois que casa. Não, eu não quero não, eu vou estudar. Então aí, mas nunca enfrentei meu pai como sou louca, né? Mas assim, fui com diálogo, conversando, mostrando para ele, então ele acabou entendendo, né, que eu precisava sair, que eu queria trabalhar, que eu queria me tornar uma mulher independente. Ele foi entendendo isso e depois assim, foi um grande incentivador. Eu saí de casa, fui ser babá, ele nunca tinha deixado eu sair de casa. Aí, pai, eu quero, eu preciso. Então, eu foi o meu primeiro passo, até o pessoal falar, não demora um mês, vai voltar, porque eu nunca tinha saído, né? Mas foi o primeiro passo, depois foi só aumentando faculdade e ele me incentivando. Então, assim, os obstáculos que me apareceram, as dificuldades, sempre foi assim, serviram para me motivar. Falar, não, eu não quero isso, eu não posso, eu quero ter uma vida melhor, eu tenho metas na minha vida, tenho objetivos, então eu preciso lutar por eles. Então, os obstáculos sempre me fortaleceram a querer transformar, a querer mudar a minha vida. Aproveitando que a senhora tocou no assunto dos pais, tem muitas jovens que até então querem sair de casa por esse motivo, né? Tipo, que o pai não apoia, ou na verdade tem aquela ideia antiga ainda, né? Caso da criação e tudo mais. Que acaba reproduzindo, né? Foram educados dessa forma e acaba reproduzindo isso. A gente tem que procurar romper, não com enfrentamento, né? Fazendo enfrentamento, mas um diálogo e procurar mostrar que o mundo é diferente, que as mulheres, principalmente, né, têm essa dificuldade maior de sair de casa, que nós estamos conquistando o nosso espaço, que nós somos mais respeitadas na sociedade hoje, que nós temos que nos impor na sociedade, que nós somos capazes, né, de enfrentar um mercado de trabalho, de enfrentar esse mundo de desafios, de concorrência. Para isso a gente precisa se preparar. E se preparar é dentro da escola, né? Estudando. A senhora já se sentiu vulnerável em algum momento? Quando eu vim pra cá, eu me senti. Que eu acabei me sentindo assim, sozinha. Meu Deus, estou aqui sozinha, longe de. Não, longe nem ali, perto, mas a primeira vez que eu vim realmente morar sozinha, então eu me senti vulnerável, com certo. Insegura. Insegura. Mas eu enfrentei meus medos, né? Tenho o meu medo de ficar sozinha, morando lá na segunda curva. Meu Deus, eu trabalhava à noite, eu era um terror chegar em casa. Mas eu não posso desistir, porque eu quero estar aqui, né? Porque, na realidade, quando a gente sai de casa,
o que você sente mais falta são dos pais. A gente tá saindo da nossa zona de conforto, né? Isso. Mas sempre bom a gente sair da nossa zona de conforto. Mas aí a gente já, como fala, já cria um empoderamento que a gente segue em frente para conseguir nossos objetivos, que são vários. Sim, porque a gente sabe que eles estão lá para apoiar a gente. Se Sim. acontece alguma coisa, a gente sabe para onde correr. Mas realmente dá uma força, um empoderamento assim, muito grande. E é necessário. E além que é uma experiência maravilhosa, né? Porque você é responsável pelos seus atos, dono da sua vida. E sabe que tudo, suas atitudes têm consequências. Você vai ter que resolver, que não tá ali teu pai com a mãe. Então, é um amadurecimento muito grande. Que nem tem uma frase da minha mãe que ela fala assim pra mim: seja digno de si mesmo. Tipo, eu carreguei com essa frase, eu vi, tipo, as frases, sabe, martelando na cabeça. Mas, tipo, é uma frase muito pesada, digno. Seja uma pessoa, tipo, com postura, ela fala. Seja, tipo, líder de tudo. Ela falou, não deixa ninguém te dar uma rasteira. Você tem que estar sempre à frente das pessoas, não querendo desmerecer as outras. Mas seja você, brilha, não deixa ninguém pagar sua estrela. Aí, tipo, eu fico meio emocionada, assim. Porque, tipo... Chega, tô arrepiada, Aham. porque você tá levando assim, olha, realmente o Gente, ensinamento né, dessa mãe, mãe. você está levando o Mas pé da olha, letra. a minha mãe, quando acorda a loucura dela, nem Jesus Cristo segura ela. Que é sangue de Jesus. Mas ela sempre me apoiou em tudo. Isso Algumas é vezes não, né? Por causa dela, não tá certo. Melhor você não fazer. Por causa pro seu bem. Você vai em frente, ela fala. Isso, orientar, Isso é porque de bom. vocês nessa fase, às vezes pensam, né, que sabe tudo, né, e não é assim. Ainda mais a nossa família, minha família, que foi, minha mãe foi meio solteira, né? Porque o meu pai, na realidade, pai não é quem faz. Eu carrego isso, o pai é quem cria, que nem eu tenho meu padrasto Johnny, que sempre cuidou muito bem dele desde os 5 anos. Tipo, ele se preocupa como pai mesmo, eu considero ele como pai. Aí, ela falou, passei desafio. E, tipo, quando eu vejo vocês fazendo algo errado, eu fico triste. Porque eu não deixei faltar nada, eu trabalhei dia e noite. E trabalha, Dia, né? e trabalha até hoje, dia É. e noite. Ela fica preocupada, ela falou, eu moro lá no assentamento, mas eu tô preocupada aqui, minha cabeça fica aqui na cidade por conta de vocês dois. Aí quando a gente começa assim, num ato de vandalismo, Não um ato vamos de citar aqui, fala. um ato de vandalismo, eu fico triste assim, por causa eu falo, nossa, minha mãe trabalhou tudinho, luta todo dia, Confia em você. confia, por causa eu não moro com a minha mãe, desde o integral, quando eu vim pro integral, eu nunca mais morei com a minha mãe, vou visitar ela de vez em quando, mas agora que eu tô trabalhando no final de semana, não tem como. De vez em quando dá uma, tipo, tá querendo desistir, sentir o colo da mãe, essas coisas, mas não tem como, né? É, por causa da nossa vida, nem sempre a gente vai ficar embaixo da saia da mãe, né? Como diz aquele ditado. A gente tem que criar asas e voar. Mas com o apoio dos pais a gente consegue, né, Maria? Com certeza. Ainda mais com os amigos de verdade. Por causa hoje em dia tem amigos de verdade, tem amigos que não são de verdade. Então ali pra te dar muitos. Na vida vai ter sempre essas pessoas, como a minha mãe diz. Aí você tem que ficar de olho. Tipo, você não conta seus propósitos pra ninguém. Tipo, fica com você. Só conta os necessários, ela fala. E eu sigo isso. É como que a orientação ela é importantíssima, é essencial. E parabéns, viu, Franz, que realmente você leva os conselhos da sua mãe, tá com você. Eu admiro bastante ela, porque ela deixou vocês aqui na cidade para poder estudar o integral, né? E porque ela confia em vocês. Então ela sabe a educação que ela te deu e sabe o filho que ela tem. Então, lógico, preocupada. Então, a mãe, qualquer mãe sempre será preocupada, mas ela tem o coração dela também em paz, porque ela sabe que ela te educou super bem e que você realmente leva esses ensinamentos. Por isso que você brilha, meu bem. Ai, minha próxima pergunta até me baralhei aqui, gente. Maria, você teve momentos marcantes em sua vida? Meu Deus, muitos momentos marcantes na minha vida. Quando eu passei no vestibular, meu Deus, quase morri de chorar, de gritar, de rezar, de agradecer. Foi um momento muito marcante na minha vida. Porque às vezes a gente não se acha capaz das coisas acontecer. Nossa, eu consegui, eu passei no vestibular, na UFMS, que eu queria tanto. Então, assim, aquilo marcou demais a minha vida. Mas é o primeiro passo que a gente passo, assim, importantíssimo. Graças a Deus só tem coisas positivas, né, que marcaram a minha vida. Então, cada conquista, mas essa de entrar na faculdade foi, assim, uma coisa inesquecível. O que nós estamos tentando. Com certeza. Falta pouco. Falta pouco. Não fala falta pouco.
Maria, que já meu Verdade. coração fica assim, ó. Ah, vamos As estudar. inscrições foco. do Enem já foram abertas, viu, galera? Não Dia esqueço. 15 de abril até 26, vocês têm a data para se inscrever. Ah, muito bem, quero todo mundo inscrito, hein? 100% do nosso terceirão. Verdade. Vamos ter muitos advogados, agrônomos, arquitetos, Como que é isso? Sou tecnista. tecnistas. A nossa médica foi embora, né? Ai, nossa médica foi embora. Nossa médica foi embora. Foi Mas brilhar, ela vai né? lá. Mas vai estar lá também. Agora a gente vai fazer uma dinâmica com a senhora, Maria. Umas perguntas meio pra descontrair. Ah, vai dar uma descontraída, sabe? Quem vem de frente com blogueirinha? Ah, Uma marca, uma Maria. marca. Maria, se a senhora pudesse ter um superpoder para superar os obstáculos, qual seria e o porquê? Justifique sua resposta. Para superar os obstáculos. Eu queria um poder assim de acabar com a desigualdade, sabe? Que todos tivessem as mesmas oportunidades de estudar, de se alimentar, de se vestir. Se a gente pudesse ter uma sociedade mais igualitária, com oportunidades iguais para todos. Uma sociedade mais justa, né? Isso. Uma equidade. Maria, uma perguntinha bem básica, tá? Qual é a sua estratégia infalível para manter o foco em meio a distrações? Nossa, uma estratégia infalível. Olha, no trabalho você vê que tá difícil manter o foco. Porque toda hora. A Maria é bem disputada aqui no escola. Bem disputado. Tem que marcar o horário pra conversar. Toda hora chega um e a gente procura atender todo mundo, mas só que eu queria cuidado para não deixar nada sair fora do prazo. Mas eu gosto muito de ficar sozinha para eu poder fazer as coisas que eu planejei fazer. Então, quando eu não consigo na escola, eu tenho o meu tempo em casa, que eu preciso ficar sozinha para eu poder me concentrar e realizar aquilo que eu necessito. Se a vida da senhora fosse um filme, qual seria o título e qual obstáculo você teria que superar? Tipo, qual seria a sua Meu missão? Deus, um título pra minha vida. Maria Super Poderosa. E qual seria o obstáculo, Maria? Ai, meu Deus, o obstáculo que eu teria pra poder ser uma super poderosa. Ai, esse é o maior obstáculo, assim, bem gigante. Seu terceirão todos numa universidade. Que chique, velho. Vamos fazer uma lei da atração. Maria, qual é a responsabilidade mais desafiadora que você já assumiu e como lidou com ela? Nossa, mais desafiador. Posso falar duas? Uma que eu acho muito importante, acho que um desafio, é o primeiro dia na sala de aula enquanto uma professora na sala. Porque você chega ali sem conhecer, você abre, atrás daquela porta, você não sabe quem te espera no seu primeiro dia de aula. Aí você abre a porta da sala, 36 crianças, 37 adolescentes, cada um com um comportamento. Nossa, então acho que esse é um desafio gigantesco. Aqui era uma pergunta assim, a senhora já tomou calmante pra aguentar os estudantes? Pra dormir, meu bem. Ai, que chique, gente! Não tira a escola da cabeça. A senhora já entrou numa sala que chegou e falou assim, meu Deus, onde é que eu me meti? O que eu tô fazendo Tipo, aqui? misericórdia zoológica. Mas só que eu aprendi assim que aquelas salas mais desafiadoras exige mais da gente, porque a gente precisa desenvolver estratégias para conseguir estar ali naquela sala, controlar aquela turma. Então isso faz a gente crescer muito, muito, muito enquanto profissional. E um outro desafio muito grande foi quando assumi a direção. Foi uma coisa muito assim repentina e muito diferente de estar na sala de aula. Então, uma responsabilidade assim muito maior, que além dos alunos que eu tinha, né? Você passa a ter responsabilidade por todos os alunos da escola, por fazer as coisas funcionarem, fazer as coisas acontecer. E aí veio pandemia, Verdade. Nossa, meu Deus, aquilo foi um desafio assim gigantesco. E que nós conseguimos sobreviver Graças a Deus. equilibrados. Última pergunta. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está enfrentando um grande obstáculo, qual seria?
não desista jamais. Problemas, a gente sempre vai ter dificuldade, mas o nosso objetivo tem que ser maior que tudo. Então a gente tem que colocar uma meta para nossas vidas e enfrentar dificuldades, procurar uma rede de apoio, se não tem uma mãe, se não tem um pai, mas um amigo, alguém, né, que te apoie realmente, e não desistir jamais, porque a recompensa de você da conquista vale a pena todo o sacrifício para chegar até lá. E quando chega lá, você Nossa, olha para trás e pensa, gente, sou um consegui, vencedor, né? olha onde eu estou. Nossa, isso é muito maravilhoso. Todo esforço vale a pena, né? Verdade. Sempre. E, tipo, um conselho que eu sempre ouço da minha tia, que ela fala, assim, que o estudo é a única coisa que a gente não gasta o tempo e que é o, tipo, que a gente mais pode investir, porque, tipo, tem muitas pessoas que colocam o relacionamento como prioridade, né? E ela sempre fala que um diploma nunca vai acordar e dizer que não te ama mais. Então, tipo assim, eu levo isso pra minha vida. Muito maravilhoso. É uma coisa que me marca Como diz bastante. aquela frase, estudo ninguém tira. Isso. Não, Então ninguém aproveitem cada dia nessa escola, cada momento, ainda mais se estão no terceiro ano. Último ano. Com Não sei se eu tá dou graças tudo a aí Deus com ou se um eu choro. projeto de Ai, vida eu É um Graças a mix Deus. de em sentimento. construção. Então, foco nisso, foco no estudo de vocês, no objetivo, na faculdade, porque vale muito a pena viver tudo isso. Tá? E vocês são maravilhosos, incríveis. A Catherine foi um presente que nós ganhamos Ai. esse ano na escola. Na verdade, é um presente É um maravilhoso que Deus presentão. mandou pra mim, gente. Tá muito bom ter vocês conosco, viu? A gente admira demais. Então, gente, vamos encerrar por aqui o nosso podcast. Eu quero agradecer a nossa convidada Maria por ter aceitado Eu o que agradeço convite, ter esse papo maravilhoso com vocês. o meu amigo França, lindo, maravilhoso, Obrigado. Não por ter precisa. me ajudado aí. Ao nosso professor Pedro, que está atrás da câmera, por causa que ele tem vergonha, né, professor? Dá um Se a oi, gente professor. mostrar ele, se a gente mostrar ele vai processar nós. Ele Os quer indevidos processar. demais, gente. Ele quer processar a gente e esquece que a gente estuda leis, tá? Verdade. Serviços jurídicos. Serviço jurídico. E pra A gente- você que tá no terceiro ano de outra escola, quiser fazer um serviço jurídico, vem pra nossa escola. Verdade. Agradecer a nossa querida Edna, minha globalização, gente. Ai, Edna, obrigado por tudo. Desculpa se eu te incomodei, te deixei descabelada. Mas eu percebi que a senhora fez uma progressiva, né? Pra provar. Mas muito obrigado, Edna. Sem você, a gente não teria conseguido. verdade. Sem a Obrigada. senhora também apoiando o nosso projeto do O podcast apoio da autoria, direção. a gente não teria conseguido. Sem o Alex, o diretor Alex, gente. Que sempre está nos apoiando em tudo que a gente faz. O podcast, ele veio, na realidade, pra gente saber um pouquinho da vida um do outro, por mais que a gente já convive o dia inteiro, tá? Ter uma comunidade. Eu já não aguento mais o França. Mas esse papo é bem legal, esse bate-papo. Parabenizar vocês pela iniciativa, né? Que foram vocês que tiveram a ideia de criar esse podcast como vocês queriam. Lógico, né? Aí teve o apoio da Edna e do Pedro, que Verdade. vocês obrigaram a fazer uma montagem gigantesca aqui para acontecer. Com equipamentos Mas eles maravilhosos. fazem isso feliz a gente, porque vê que é uma iniciativa de vocês. Né? Esse protagonismo realmente ele acontece. Parabéns. Obrigado, Maria. Obrigada, Edna. Obrigada, Pedro, por todo o apoio, viu? Por acreditar nessa ideia maravilhosa deles. Verdade. E para finalizar, eis uma reflexão minha, gente. A palavra querer é poder. Então, corre atrás do teu sonho. Não deixa ninguém tentar te derrubar. Lembre uma coisa. Seja uma estrela que brilha mais que os outros. E é isso, gente. Obrigado, tenha uma boa tarde e até o nosso próximo podcast. Que será Peraí, na terça-feira. Deixa eu falar algo. Só pra Edna e professor. Esse é o primeiro de muitos incomodamentos. Verdade! Porque vai ter muito. Obrigado a todos e até o próximo podcast. Tchau! Deixa eu dar 47, 39. Olha, 40 minutos certinho. Gente, olha.